Estou aqui com Matheus Pereira Lopes. Matheus Pereira Lopes. Eu quero começar com uma pergunta básica. Qual a sua definição de pecado? Pecado é tudo aquilo que é rejeitado por Deus. Tudo aquilo que não agrada ao todo Criador. Como por exemplo, vamos dar um exemplo da árvore e seu fruto. É quando o fruto rejeita os nutrientes da árvore e ela acaba pecando, entendeu? Contra aquela árvore. Por não aceitar os seus nutrientes, ela acaba caindo. Entendeu? Entendi. A pessoa, para ser de Deus, ela tem que fazer parte de uma igreja evangélica? Exatamente não. A pessoa, para ser de Deus, ela basta ter amor no coração. A pessoa que não ama, ela por si própria não tem Deus no coração, porque Deus é amor. Mesmo pertencendo a uma igreja. Se ela não tiver amor, ela não tem Deus. Entendeu? Igreja, até porque igreja não define a nossa característica com Deus. O que define a nossa característica como cristão e como temos Deus na nossa vida é a nossa comunhão. É um céu aberto entre nós e Ele. Entendeu? Entendi. O crente, ele pode fazer amizade com uma pessoa de fora? Claro, pode sim. Entendeu? Pode falar. Por exemplo, um crente, ele pode fazer amizade com alguém do candomblé, por exemplo? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Não vejo nenhuma mal nisso, até porque é por através da amizade que talvez, sim ou não, conseguimos aquela pessoa para Cristo. Jesus, na Bíblia, fala isso, que ele nunca escolheu pessoas boas para andar do lado dele. Ele sempre escolheu pessoas ao inverso da sua qualidade, ao inverso da sua pessoa, para andar com ele, para transformar aquelas pessoas em bons homens, em boas pessoas. Interessante. Eu estava pensando a respeito de uma coisa. Um exemplozinho que eu criei só para a gente gerar uma conversa. Digamos que um cara, ele tem um coração muito ruim. E devido ao coração ruim dele, ele mate 2 crianças. Ele vai preso. Ele cumpre a pena. Dentro da prisão, ele se converte. Como que a igreja aqui fora vai receber esse cara? Cara, é o seguinte. Essa pergunta aí é meio tensa, né? Porque se acontecesse comigo próprio, é muito difícil uma pessoa aceitar o perdão daquela pessoa. Se ela si própria matar os seus próprios 2 filhos e você pôr ela na cadeia e ela depois vem pedir perdão para você. Mas nós como igreja temos o direito de perdoar essa pessoa. Até porque Deus não rejeitou aquelas pessoas que o crucificaram. Entendeu? Só que falando assim é bonito. Só que a maioria dos crentes vão julgar esse cara pelo passado dele. Uma boa parte dos crentes. Isso é verdade, isso é fato nos dias de hoje, né? Mas assim, o verdadeiro papel da igreja de Cristo é acolher aquelas pessoas que um dia estiveram afastadas devidamente do que elas praticaram, do que elas fizeram no passado, mas quem somos nós de apontar o erro de uma pessoa? Entra a questão de amar o próximo. Amar o próximo. O que Cristo ensina é que você tem que amar o seu próximo na medida que você se ama. Só que esse cara, ele vai ser realmente aceito? Essa é a questão. Ele realmente vai ser aceito ou ele vai ser julgado pelo passado dele? É isso que fica. Um cara desse, ele chega na igreja. Ele pode, por exemplo, assumir um cargo na salinha das crianças? Aí é pesado, né? É pesado, né? Rapaz... Isso é complicado. Rapaz... Isso é complicado. Vou te falar uma coisa. Tem aquele negócio, né? Tudo é uma questão de processo. Entendeu? Tudo é uma questão é um processo longo isso aí. Entendeu?
vai do espiritual da pessoa. Por exemplo, assim, vamos supor que essa pessoa saia da cadeia e queira aceitar Jesus como seu único salvador. Claro, aceitou, mas nem todos têm essa possibilidade de aceitar e cumprir o que a Bíblia está dizendo, né? Mas é o seguinte, vamos supor que essa pessoa faça isso, cumpra todos os propósitos da Bíblia, entendeu? E tudo que Jesus manda. Assim, eu não tenho o direito de julgar que ela não possa ir para a salinha das crianças, entendeu? Eu não tenho esse direito de julgar, mas assim, se eu fosse o pastor da igreja, assim, eu ficaria... Você não quer assumir a responsabilidade de falar desse assunto. Tá na cara isso. Eu vou pular a pergunta. O inferno, ele existe ou isso é papo de crente? O inferno, ele existe e é real. O inferno, ele é um lugar espiritual, onde a gente não pode ir sem a permissão de Deus. Ele é real. Então você está me afirmando que a pessoa só vai para o inferno se Deus permitir. Se Deus permitir. Tudo é da permissão dele. O diabo não leva ninguém pro crente. Na verdade, o diabo existe. O diabo existe. Ele foi criado pelo próprio Deus. Pelo próprio Criador. Interessante. E para terminar essa entrevista, que top demais. A sexta pergunta, para deixar bem claro, vamos lá. Existe uma galera hoje em dia que faz parte do meio dos crentes, que são os desigrejados conhecidos. O que são os desigrejados? São as pessoas que se decepcionaram com a igreja e tomaram a decisão de servir a Deus em casa. Elas não querem mais saber de congregação, não querem mais saber disso. E o que você acha disso? A pessoa ela se decepcionou, ela permanece? Ou ela sai e vira um desigrejado, digamos assim? Mas assim, você está falando desigrejado fora da igreja, sem congregar em lugar nenhum, só que permanecendo... A fé permanece, mas a pessoa ela não consegue mais se ver naquele lugar, ela sai. Mas é só naquele lugar? Ou... Tipo, ela se decepcionou com a igreja em geral. Uhum. Esse é o desigrejado. Então, aí junta com outro desigrejado e vão congregar em casa. O que é que você acha disso? Precisa de um lugar específico para servir a Deus? Mas é o seguinte, aí tá a questão. O que foi que levou ela a se tornar um desigrejado? Acho que totalmente vendo isso, deve ser por causa das críticas dos irmãos que que ele foi e não gostou disso. As críticas. Crítica, perseguição que levou a ele sair da igreja, a virar um desigrejado, é isso? Sim, é isso. E tem a questão da parábola das 100 ovelhas. O pastor deixou 99 lá, ele foi atrás de uma. A que pensava diferente das outras. A que pensava diferente das outras saiu, não queria se misturar. Tem essa questão. Na minha opinião, não querendo atacar ninguém, mas essa questão de desigrejado, assim, eu não concordo muito. Da pessoa Tipo? Ser um desigrejado, entendeu? Porque o certo é a pessoa congregar. Eu não tô falando não sei aonde. Ele pode congregar em qualquer lugar. Mas tá aí a questão. A salvação depende de um lugar? A salvação não depende de um lugar. Entendeu? Ela não depende de um lugar físico exatamente. A salvação depende do nosso lugar espiritual que temos diante de Deus. Entendeu? Mas é o seguinte. Temos que ter a paz com todos. Mesmo que as pessoas nos firam. Mesmo que as pessoas... Firam? Não sei essa palavra assim. Sim. Mesmo que as pessoas nos ferem. A gente tem que manter a paz com todo, com o próximo, entendeu? Aí entra a questão do amor ao próximo, entendeu? Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo julgado, a gente tem que relevar isso aí dentro do local que está se congregando. Mesmo eu não recebendo o amor de volta. Mesmo eu não recebendo o amor de volta, entendeu? Entendi. Tá, presta atenção. A reciprocidade é algo bom na nossa vida. A gente dá o amor, mas a gente quer receber amor. Entendeu? E quando não recebe? Mas a questão do desigrejado é que quando ele dá amor, ele quer receber algo de volta.
Só que quando não recebe algo de volta, ele quer sair do lugar onde ele está congregando, onde ele está adorando a Deus. Entendeu? E assim, eu não vejo algo certo nisso, porque, mano, quando a gente decide de ir para um lugar e ficar ali, uma casa de oração, tô falando em geral, a gente vai exatamente pelo fato de quê? Adorar a Deus. Independente das coisas que aconteçam dentro daquele lugar em relação a você. Se te jogam pedra, releve. Entendeu? Se você dá amor ao próximo e ele não te dá, beleza, tranquilo. Entendeu? Quando a gente dá amor a alguma pessoa, a gente está oferecendo Deus à vida da pessoa que não tem Deus. Entendeu? E se a pessoa não te devolve o amor, é porque ela praticamente ela não tem aquilo na vida dela. Entendeu? E quando chega num nível de decepção tão grande que a pessoa ela já não consegue mais se encaixar naquele lugar. Aí chega a decisão dela, né? A decisão que ela toma de sair da igreja ou se tornar um desigrejado. Como se fala, aquela pessoa que está fora da igreja, das casas de oração, se torna a si próprio uma pessoa que tem comunhão com Deus, mas não congrega em lugar nenhum. Mas é o seguinte, isso aí eu não concordo. Não vai pro céu. Não é que não vá pro céu. Eu não digo isso, que eu não tenho o direito de falar que a pessoa não vá pro céu, mas no meu ponto de vista, eu só não concordo. Pois bem. Para encerrar essa entrevista, deixa um recado pra galera que tá te vendo. Sobre o quê? O que você quiser falar. O recado que eu quero deixar pra vocês é o seguinte: tenha amor no coração e ame o próximo, onde você esteja. A reciprocidade é tudo que é algo essencial na nossa vida, entendeu? Mesmo você dando e não recebendo, ame-o do mesmo jeito. Se te der um tapa na cara, não devolva outro, mas fuja daquilo. Encerrou. Encerrou. Que foi bom. Muito bom.